Parte 3. Havia uma grande clareira na densa floresta a cerca de 100 metros do vilarejo. Embora os aldeões tivessem feito uma limpeza derrubando árvores sob a proteção dos goblins para fazer toras, ainda assim parecia a boca aberta de algum animal gigantesco. Ainz e os outros fizeram suas verificações finais e então o jovem que os contratou disse: A seguir entraremos na floresta, então contarei com vocês para me proteger. Dito isso, a área dentro da floresta é parte da esfera de controle do sábio rei da floresta. Portanto, em circunstâncias normais, as chances de encontrar outros monstros são muito baixas. O problema é que os ogros que encontramos ontem vieram de algum lugar perto daqui. Então algo deve ter acontecido na floresta. Embora dificilmente seja algo que eu precise avisar aos senhores, espero que todos permaneçam com a guarda alta. O olhar de Nifria repousou brevemente em Ainz. Os espadas das trevas também olharam para ele. Bem, com você por perto nós deveremos ficar bem, Momon-san. Se esse monstro chamado de Sábio Rei da Floresta aparecer, lidaremos com a situação. Com isso, vocês poderão escapar primeiro. Eles não puderam deixar de ofegar quando ouviram o pronunciamento confiante de Ainz. Todos pareciam o ver de modo muito mais heróico depois da batalha com os ogros. Ainz sentia algo de errado toda vez que as pessoas ao redor faziam isso. Em sua vida passada, elogios eram extremamente raros. Ele invejou o modo como Narberal podia aceitar essa admiração tão naturalmente com um olhar presunçoso em seu rosto. Se houver necessidade de fugir, farão imediatamente. Se o sábio rei da floresta for forte, vou precisar enfrentá-lo com todas as minhas forças. A última coisa que quero é que sejam encurralados por ele. Entendido. Se isso acontecer, protegeremos o Nifria-san e fugiremos da floresta. Mas não se esforce tanto, Momon-san. Desde já eu agradeço. E não se preocupe, eu escaparei se ficar perigoso. Então, Momon-san... Nifria parecia estar oscilando entre fala e silêncio. Mas no final ele se decidiu e disse: Você poderia não matar o rei da floresta, mas em vez disso só afugentá-lo? Qual o motivo desse pedido? Bem, o vilarejo Carne não foi atacado por monstros porque é perto do território do sábio rei da floresta. Mas se você eliminar o sábio rei da floresta... Entendo. Talvez você esteja pedindo demais. O Momon-san é forte, mas seu oponente é um monstro lendário. Ele pode ficar na pior se não for capaz de se defender com tudo que tem, não? Uma coisa assim seria impossível até para ele. Não tem problema. O quê? Lucrut exclamou em choque. Os outros membros dos Espadas das Trevas permaneceram em silêncio, mas a surpresa deles foi escrita em todos os rostos. Pode ser difícil, mas vou tentar ir com calma e simplesmente afastá-lo. A resposta de Ainz, cheia de confiança, levantou arrepios na pele de seus companheiros aventureiros. Mesmo que seu oponente seja um monstro lendário que viveu por séculos, esse é o tipo de atitude que só os fortes têm. A julgar pela personalidade do Momon-san, eu duvido muito que ele esteja exagerando ou blefando. Em contraste com os Espadas das Trevas, Nifria tinha uma ideia do poder de Ainz, e ele tinha uma expressão aliviada em seu rosto. Quando Ainz olhou para o jovem, sorriu em seu coração. Nifria queria evitar que os monstros atacassem o vilarejo Carne. Sendo esse o caso, tudo o que Ainz precisava fazer era que outros monstros substituíssem o Rei Sábio da Floresta, e assim impor sua influência sobre essa área. Deste modo, ele ainda poderia cumprir o desejo de Nifria. Mesmo que acabasse matando o sábio rei da floresta, tudo o que ele tinha que fazer era despachar os vassalos de Nazarick para substituí-lo. Tudo bem, então vamos em frente. As ervas que estou procurando nesse momento são estas aqui. Se alguém as encontrar, me avise. Nifria puxou uma amostra de uma planta murcha de uma bolsa de coleta de ervas em sua barriga. Oh, é grama Nugnak. Para Ainz, parecia mais ervas daninhas. No entanto, Daini, o druida, era diferente e imediatamente reconheceu a planta. Lucrut e Ninia assentiram em resposta ao ouvir o nome. Eles provavelmente tinham algum conhecimento de ervas e o nome era vago em suas memórias. Ainz estava hesitando em fingir conhecimento, então todos olharam para ele. Está tudo bem, Momon-san? Sei. Nigunak. Eu acho que já ouvi falar disso. Ainz acenou com a cabeça em concordância. Se ele não fosse um morto-vivo, sua voz poderia ter se tornado aguda devido ao seu pânico, mas seu elmo impediu que outros vissem sua expressão, que também ocultava seus sentimentos.
Ainz, que era coberto por uma armadura pesada e passava a impressão de uma figura imponente, estava com seu coração inexistente tão acelerado como o de um coelho. Sim, Nikunak é comumente utilizada no preparo de poções. Todo aventureiro conhece a grama Nikunak. Claro, agora entendo por que viemos até aqui. Eu ouvi dizer que as ervas selvagens são mais potentes que as recultivadas em casa. Estou certo? Isso mesmo. Aliás, o fato de usarmos ingredientes naturais em nossas poções é motivo de orgulho para nós. Bem, elas são apenas 10% mais eficazes que as da concorrência. Mas esses 10% podem ser a diferença entre a vida e a morte. E pensar que sua família vende poções melhores pelo mesmo preço, como esperado do apotecário Bareali, que construiu sua reputação vendendo poções de alta qualidade. Enquanto ouvia Nifria e os espadas das trevas discutindo sobre poções, Ainz mergulhou em pensamentos profundos. Em Yggdrasil, as poções de cura geralmente eram feitas por meio de habilidades que estavam disponíveis apenas através de certas profissões, ou pelo lançamento das magias desejadas nos ingredientes apropriados. Embora Ainz soubesse um pouco sobre esse campo, tudo o que ele sabia era que os ingredientes eram feitos pela mistura de substâncias específicas com um solvente alquímico, mas nunca pelo uso de ervas. Em outras palavras, as poções neste mundo eram feitas de uma maneira diferente das poções de Yggdrasil. Isso deve ter sido o que Nifria quis dizer com "não pode ser feita por métodos convencionais" quando se referiu à poção que Ainz deu para a aventureira Brita. Ainz estava convencido de que dominar as técnicas de fazer poções deste mundo fortaleceria Nazarick. A questão agora era como dominá-las. Enquanto Ainz pensava, a conversa parecia ter retornado ao assunto referente à missão que viria a seguir. Então Ainz se virou para ouvir. Há uma clareira na floresta que eu marquei como nosso destino. Eu já te falei sobre o lugar, Lukrut-san, então nos guie até lá, por favor. Pode deixar comigo. Depois de ouvir a afirmação confiante de Lukrut, Nifria se virou para os outros. Então vamos começar a coleta de ervas. Eu tenho uma sugestão, se não for incomodar, é claro. Claro, Momon-san. Por favor, nos diga sua sugestão. Já que Nabi pode lançar uma magia similar ao alarme que usaram no acampamento, poderíamos nos separar temporariamente quando chegarmos ao destino? Todos, inclusive Nifria, franziram as sobrancelhas. Isso porque eles estavam desconfortáveis com sua força de combate mais forte, deixando-os em uma área tão perigosa. No entanto, Nifria respondeu rapidamente. Tudo bem, só não demore muito. É tudo que te peço. Claro. Por via das dúvidas, amarrarei uma corda a mim mesmo. Se algo acontecer, é só puxar. Será que eu posso ir junto? Só quero ter certeza que vocês não vão fazer nada de estranho nos arbustos. Morra sua forma de vida inferior, barata. Só há luxúria em sua cabeça? Se eu lhe castrasse, você ainda seria capaz de viver? Já chega, Nabi. Lukrut-san, não há necessidade de se preocupar. Então, eu gostaria de perguntar ao Ninya-san se há uma magia que pode dizer onde os membros do seu grupo estão enquanto estamos espalhados pela floresta. Seria conveniente que tal magia existisse. Eu nunca ouvi falar de tal magia. Realmente seria muito útil se existisse. Ainz assentiu enquanto ouvia a negação de Ninya. Há uma magia de 6º nível que pode detectar a localização de objetos específicos. Eles não têm conhecimento nesse campo? Ou será que existem magias que são exclusivas de Yggdrasil, da mesma forma que existem magias que são exclusivas deste mundo? Ainz colocou esses pensamentos de lado por um momento e levantou o queixo em sinal para Narberal, indicando que ela deveria se preparar. Tendo recebido suas ordens, Narberal imediatamente começou a avaliar os espadas das trevas. Então, já que Momon-san e Nabi vão nos deixar por um tempo, vamos iniciar a coleta de ervas depois que eles voltarem. Como essa era a decisão do empregador, ninguém mais poderia contestá-la. Os espadas das trevas assentiram um por um. Depois que a discussão e outros assuntos foram concluídos, Nifria pediu que eles partissem. O grupo carregou suas bagagens e entrou na floresta. Na área onde aldeões derrubaram árvores, a terra já estava seca. Parecia um trecho de floresta facilmente passável, mas o cenário diante de seus olhos transformou-se lentamente em algo como um labirinto verde. Não havia marcações na floresta, e era impossível dizer em que direção estavam se movendo. Uma sensação de mal-estar tomou conta, como se tivessem sido engolidos por uma besta. As copas das árvores cobrindo o céu intensificaram ainda mais essa inquietação. Uma sensação absolutamente normal nesse lugar. Mas é claro que Ainz, dado aos seus traços raciais, não sentia medo.
pois agora havia apenas vestígios de sua mente humana. Ele silenciosamente elogiou a magnífica paisagem natural diante de seus olhos. Ele via as florestas de Yggdrasil e outras zonas naturais como um simples cenário de jogo. E mesmo agora, esse modo de pensar em relação ao jogo não mudara. Mas Ainz, que se orgulhava do design da grande tumba de Nazarick, estava tomado por emoções complexas. Ele não esperava que uma floresta natural pudesse ser tão inspiradora. Ah, Blue Planet Sun, agora eu entendo por que você gostava tanto da natureza. Ele olhou em volta enquanto examinava a floresta. Era pacífico e não havia vestígios de nenhum animal. Além do som distante do canto dos pássaros, não havia nenhum sinal de vida aqui. Ao mesmo tempo, observou Lucrut, o Ranger, avançando cuidadosamente, vigiando com todos os seus 5 sentidos. Ele parecia ter concluído que não havia criatura viva se escondendo por perto. Bom, na verdade, tem alguém se escondendo atrás de nós. Ainz estava orgulhoso disso, porque ninguém mais havia notado. O grupo, tirando 2 pessoas, estava cheio de tensão enquanto avançava silenciosamente pela floresta. A luz do sol não podia penetrar, e assim a temperatura ambiente estava surpreendentemente amena. Ainda assim, estavam transpirando bastante, mas foi porque o terreno era difícil e não por causa de algum estresse mental. Finalmente chegaram a uma clareira com cerca de 50 metros de diâmetro. Chegamos ao nosso destino. Vamos nos espalhar a partir daqui e pegar as ervas. Todos começaram a descarregar as ferramentas de trabalho depois que perceberam Nifria fazendo o mesmo. Mesmo assim, eles não relaxaram. Em vez disso, observaram cuidadosamente o ambiente, prontos para lidar com quaisquer acontecimentos repentinos. Toda essa cautela era porque eles não estavam mais no domínio dos homens. Então vamos proceder como planejamos anteriormente. Depois que Nifria respondeu positivamente a essa afirmação, Ainz amarrou uma corda a uma árvore próxima. Depois pegou a outra ponta e se dirigiu para mais fundo na floresta. A corda que ele segurava não era grossa, mas era bem forte. Não se romperia apenas sendo arrastada pelo chão. Enquanto segurava a corda, Ainz e Narberal podiam se mover em linha reta para a floresta. De modo geral, era quase impossível se mover em linha reta, já que as árvores estavam bem próximas. No entanto, a corda que seguravam mostrava o caminho, e assim os 2 puderam prosseguir apesar de sua inexperiência com a floresta. Eles se moveram mais 50 metros adentro, parando antes da corda terminar. A árvore e vegetação bloqueavam o caminho por trás deles, então não se preocupavam em serem vistos. Havia alguém por perto que podia lidar imediatamente com qualquer um que os seguisse, então não havia necessidade de se preocupar com isso também. Aqui deve estar bom. Sim. Então vamos discutir como melhorar minha reputação aqui. Posso perguntar como planeja fazer isso? Envolve coletar mais ervas que eles? Ainz olhou em silêncio para Narberal e depois balançou a cabeça. Não, eu pretendo lutar contra o sábio rei da floresta. Narberal parecia ter um ponto de interrogação sobre sua cabeça, então Ainz explicou mais calmamente. Meu objetivo é impressionar eles com o meu poder de uma maneira facilmente compreensível. A batalha com os ogros não foi suficiente para convencê-los de seu poder? Você não está errado em dizer isso, mas goblins e ogros não são suficientes. Quando eles discutirem minhas proezas na cidade, há uma grande diferença entre dizer que Momon abateu um ogro com um golpe só e dizer que ele derrotou o sábio rei da floresta. Um deles se espalhará muito mais rápido e bem mais longe que o outro. É por isso que preciso fazer um grande espetáculo. Faz todo sentido. Como eu pensei, seus planos levam tudo em consideração, Ainz-sama. Mas como vamos encontrar esse sábio rei da floresta? Eu já planejei isso. Quando Narberal estava prestes a perguntar, um terceiro orador interveio. É para isso que eu tô aqui. Narberal virou a cabeça procurando a fonte da voz. Ela até retirou a mão direita para fora de seu manto, preparando-se para mirar e lançar uma magia. No entanto, seu rosto mudou imediatamente ao ver quem tinha falado. Aura-sama, não me assuste assim, por favor. Desculpa aí. Uma elfa negra saiu de trás de uma árvore próxima, com um sorriso radiante em seu rosto. Ela era um dos gêmeos guardiãos do 6º andar da grande tumba de Nazarick, Aura Bela Fiora. Posso perguntar quando chegou? Eu tô seguindo você e Ainz-sama desde que entraram na floresta. Aura era uma domadora e uma ranger, então rastrear as pessoas na floresta era brincadeira de criança para ela.
Embora fosse verdade que Lucrus também era um Ranger, a diferença em suas habilidades era tão grande que não havia como ele tê-la visto. Eu vim para encontrar o monstro chamado Sábio Rei da Floresta, e então fazer ele atacar o Ainsama. Correto. De acordo com os dados da inteligência, o Sábio Rei da Floresta é uma fera de 4 patas com pelo prateado e cauda semelhante a uma cobra. Isso te dá alguma pista? Ok. Eu sei mais ou menos onde deve estar. Respondeu Aura enquanto olhava para cima. Mas por falar nisso, você quer que eu dome ele pessoalmente? Isso também é uma alternativa, mas dependerá da situação. Aura, a domadora de feras, deve ser capaz de subjugar facilmente o Sábio Rei da Floresta. No entanto, seria problemático se alguém descobrisse que Ainz manipulou a situação toda. Assim sendo, seria mais sensato evitar ter que se preocupar com essas coisas. A propósito, Aura, como está o progresso naquele assunto que encarreguei a você? Ah, sim. Aura rapidamente se ajoelhou diante de Ainz, como uma vassala perante seu soberano. Não parecia exatamente o estilo de Aura, mas Ainz permaneceu o mesmo, respondendo e ouvindo seu relato em sua posição de mestre. As ordens que você me deu para investigar e controlar o interior da floresta, verificar se existem formas de vida dispostas a obedecer Nazarick e estabelecer um armazém de recursos está indo como planejado, Ainsama. Ainz simplesmente respondeu, ótimo. Antes de ir para Erantel, Ainz havia dado ordens diferentes para cada guardião. A razão pela qual ele ordenou Aura e Mari para que explorassem a grande floresta foi para garantir a segurança de Nazarick e coletar informações. Quanto ao armazém de recursos, talvez seja melhor descrevê-lo mais como um abrigo. O motivo para sua construção foi providenciar um esconderijo caso houvesse uma emergência e ele não pudesse retornar a Nazarick. Além disso, seria melhor ter uma base alternativa de operações para evitar que a localização de Nazarick fosse revelada. E, claro, poderia ser usado para armazenar todo tipo de suprimentos e recursos. Ele havia ordenado que ela encontrasse criaturas que pudessem ser leais a Nazarick, pois queria saber onde upar níveis funcionava. Além disso, ele queria aprender sobre como era ganhar níveis neste mundo. Devido a essa série de tarefas, Aura, Mari, vassalos designados para a construção e outras entidades poderosas invadiram a floresta e interromperam o equilíbrio de poder dentro dela. Foi por isso que os ogros e outros monstros escolheram fugir, mesmo correndo o risco de pisar no domínio do Sábio Rei da Floresta. Bem, a construção do armazém vai levar algum tempo para terminar. Bem, isso é inevitável. Afinal de contas, faz pouco tempo desde que lhe dei essa ordem. Mesmo que Aura tenha acesso a golems e mortos-vivos de Nazarick, que poderiam trabalhar para sempre sem precisar dormir ou comer, esta não era uma tarefa que poderia ser facilmente terminada, considerando a quantidade de trabalho que precisava ser feito. Tudo bem se levar tempo extra. Tente o seu melhor para torná-lo perfeito. Faça amplos preparativos para a defesa. Assim não ficaremos indefesos se formos atacados. Sim, entendido. Muito bem. Então, Aura, deixarei o assunto do Sábio Rei da Floresta para você. Tudo bem. Aura respondeu energicamente enquanto se levantava. Depois que Ainz se despediu de Aura, um gigantesco lobo negro com um pelo igualmente negro e lustroso saiu de trás de uma das árvores, como se estivesse esperando por aquele momento. Seus olhos vermelhos flamejantes brilhavam com inteligência, provando que não era um animal qualquer. E isso não era tudo. Nos galhos de outra árvore havia um monstro de 6 patas que parecia uma fusão de camaleão com iguana. Sua pele escamosa percorreu uma matriz caleidoscópica de mudanças de cores muito rápidas. Era tão grande quanto o lobo de antes. Fen, Quadrácile, o que há com vocês? Estão preocupados comigo? O enorme lobo chamado Fen choramingou e se afagou em Aura. Quadrácile esticou a língua e lambeu levemente o topo da cabeça dela. Ei, ainda temos que fazer o trabalho que a Insama deu pra gente. A força de luta de Aura era a segunda mais baixa entre os guardiões de Nazarick. Até alguns dos guardiões de área eram mais fortes que ela. No entanto, isso só levava em consideração suas habilidades físicas. O forte de Aura não estava na luta como uma unidade solitária, mas como parte de um grupo. Das centenas de monstros que Aura poderia invocar, havia até feras de nível 80. Com o auxílio das habilidades de Aura, eles poderiam atingir o nível 90 ou até mais. Com essas feras sob seu comando, suas habilidades de combate superavam em muito as de qualquer outro guardião.
Os dois monstros possuíam alto nível e eram as duas feras mágicas favoritas de Aura. A fera divina Fenrir, também conhecido como Fen, e o igualmente poderoso Itzamna, chamado Quadrácile. Quando ouviram as palavras de Aura, Fen e Quadrácile pararam de brincar. Muito bem, vamos lá. Aura levou os dois animais mágicos em uma corrida pela floresta. Apesar de estarem cercados pela densa floresta, eles não foram impedidos nem um pouco em seus movimentos, movendo-se tão rápido quanto o vento. Após cerca de 30 minutos de corrida, Aura chegou ao seu destino. Ela sorriu. Era um sorriso frio que não se encaixava em seu rosto juvenil. Havia partes iguais de inocência e crueldade naquele sorriso. Eu meio que queria ficar com isso pra mim. Mas são ordens do Aisama. Fazer o quê? Ela conversou consigo mesma, mas seu tom em relação à fera desconhecida soava mais como alguém desejando uma peça de joalheria do que um bicho de estimação. Aura já sabia onde o sábio rei da floresta fizera seu covil, pois ela queria muito subjugá-lo para si própria. O sábio rei da floresta era muito mais fraco que os monstros de Aura, então não tinha valor para ela. Mas se tratava de uma criatura desconhecida, e isso inflamou seu desejo de colecionadora. Era uma pena ter que afugentá-lo, mas como era algo que seu mestre, o Ser Supremo a quem ela devia toda a lealdade, havia pedido, não tinha como ela se queixar. Tá na hora. Aura começou a transmutar as moléculas de ar em seus pulmões. O hálito recém-recombinado não era uma substância natural e vazava entre seus lábios rosados. Essa respiração tinha a capacidade de manipular emoções. Normalmente, sua respiração apenas preenchia um raio muito pequeno em torno dela, então era mais como um tipo especial de habilidade passiva. No entanto, se quisesse, ela poderia combinar essa técnica com outras habilidades de alvo para acertar qualquer alvo dentro de 2 km com perfeita precisão, mesmo em uma densa floresta como essa. Mas no momento, não havia necessidade disso. Como o objetivo dela era remover quaisquer sinais de sua presença, ela se esgueirou até seu alvo. Nem mesmo suas feras mágicas ou animais naturais da floresta podiam detectar Aura em seu estado atual. Aura orgulhosamente caminhou até o sábio rei da floresta, todos os vestígios de sua presença completamente apagados. Ela respirava levemente. Sua respiração continha elementos que induziam o terror, despertando o sonolento sábio rei da floresta. Todos os pelos do sábio rei da floresta se eriçaram, e ele fugiu imediatamente. A velocidade de uma fera aterrorizada de 4 patas era surpreendente. No entanto, Aura, que estava perseguindo ele por trás, era ainda mais rápida. Aura sombreou o sábio rei da floresta, atormentando-o em direção a Ainz, como se ela fosse um espectro guiado da morte. Bom, se ele acabar morrendo, será que posso pegar a pele dele pra mim?